Será que Itaúsa virou a grande barganha da Bolsa de Valores brasileira? Bom, depois de cair firme no final do ano passado, ela conseguiu se recuperar nos últimos meses e tá mais barata. Sua relação de preço por lucro tá menor do que no ano passado. E eu te pergunto, será que ela tá num valuation que a torna uma ação extremamente barata, com um desconto absurdo? Quais são os indicadores que a gente usa aqui no Clube do Valor para decidir se uma ação é barata ou não e decidir comprar ou não uma ação? E mais, será que nós estamos comprando Itaúsa aqui na carteira dos nossos clientes de Wealth? Enfim, essas são algumas das perguntas que a Vitória Furtado, a Vic, planejadora financeira aqui do Clube do Valor, vai responder agora. Então presta muita atenção nesse vídeo, deixa o dedo no like e bora lá para a aula. Vambora, Ramiro! Então, seria a Itaúsa a maior barganha da Bolsa brasileira? Tá descontada mesmo? Tá, para começar eu quero deixar bem claro que o que vamos fazer aqui hoje é trabalhar com os dados mais recentes que a gente tem da Itaúsa, porque os números do quarto trimestre do ano passado, eles vão ser divulgados nas próximas semanas. Aqui eu quero olhar para o que sabemos da situação financeira da Itaúsa e depois o que a gente pode esperar pensando nos próximos números. Além disso, para deixar bem claro, eu tô falando das ações preferenciais de código da Itaúsa 4. Dito isso, para entender como e se a Itaúsa é de fato a maior barganha da bolsa, vamos entender o que está acontecendo com ela agora, tá? Para contexto, a Itaúsa, com ações do código Itaúsa 4, é uma hold que controla e investe em uma série de outras empresas, sendo ela a principal acionista do Banco Itaú. E para além do setor financeiro, ela tem participação em outras empresas como Alpargatas, Desco, a Aegea. Entendido isso, fica um pouco mais claro para entender como que a Itaúsa faz dinheiro. Tá, e aí falando em dinheiro, no terceiro trimestre de 2024, a Itaúsa lançou números expressivos. Foram quase 4 bilhões em lucro recorrente, em um aumento de mais de 30% no comparativo anual em valor do mercado, pensando nesse portfólio da companhia. Destes números, destrinchando esse portfólio, dá pra gente destacar que o resultado do setor financeiro, composto pelo Itaú, cresceu 6% no ano, enquanto no setor não financeiro a maior ênfase vai para o setor de mais de 700% na Alpargatas, que para quem não sabe é a empresa dona da Havaianas. Então, seguindo de 91% do crescimento da Aegea, empresa de saneamento, e de 27% da Copa Energia. Só que, apesar do resultado positivo, ele poderia ter sido melhor, se não fossem alguns eventos não recorrentes. No período, foram 64 milhões a menos registrados no caixa da Itaúsa. E aí destes, 43 milhões vieram justamente do setor não financeiro. 34 milhões vieram da Desco. E o principal fator foi o impairment da Desco, empresa do setor de materiais de construção. Ou seja, essa empresa ela entendeu que algum ou alguns dos seus ativos perderam valor permanentemente. E agora eles já não valem mais aquilo que estava registrado no balanço. E aí, depois de divulgar todos esses números, a Itaúsa decidiu que queria aumentar o seu capital social. Só que aí, ao invés de pedir, entre algumas aspas, dinheiro para os acionistas, ela decidiu distribuir novas ações de forma gratuita para quem já era acionista até o dia 2 de dezembro de 2024. E aí, na prática, o investidor ele recebe 5 novas ações para cada 100 da mesma espécie, sendo ela ordinária ou preferencial. Ah, mas e quem tinha números quebrados dessas ações, Vic? Aí, nesse caso, se o número for de 105 ações, por exemplo, o cálculo ele seria de mais ou menos 5,25 novas ações. Assim, esse investidor ele poderia vender ou comprar essas frações para poder arredondar o valor entre 5 de dezembro e 3 de janeiro, coisa que já aconteceu. Tá, e para ser bem honesta, a verdade mesmo é que ganhar essas novas ações não muda exatamente o patrimônio total do investidor, já que o valor da ação ela tende a se ajustar proporcionalmente, né? Mas o que acontece é um aumento na quantidade que o investidor tem, coisa que traz vantagem no longo prazo, especialmente para receber dividendos, só que para ter dividendos precisa ter lucro. E aí tu me pergunta, quais são as perspectivas para esse próximo trimestre, então, da Itaúsa? E aí, será que esses números vão ser suficientes para considerá-la uma ação muito descontada mesmo? Será que esse PL é, de fato, um bom motivo para te fazer comprar a Itaúsa? Esse investidor, que passou por uma sessão gratuita
gratuita conosco, ele chegou aqui com 25 mil investidos em Itaúsa. Esse montante representava quase 9% do portfólio desse cara. E qual é o problema aqui? O problema é que dos 470 mil investidos dele, a maioria estava alocada em ações que ele comprava sem um critério claro. E a gente até falou sobre isso com ele na reunião, né? Comprava porque o amigo indicou, ele nos falou. Comprava porque lia em uma manchete dizendo algo X, e comprava porque o preço caía, então via só o valor da cota caindo, coisa que não significa, né, que a empresa de fato tinha ficado barata. Ou seja, né, acho que já tá claro aqui, de fato ele não tinha uma estratégia. Muito menos uma clareza na hora de investir. Era sempre um medo forte na hora de comprar qualquer ativo, por não saber se estava indo para onde tinha que ir. E aí foi isso que esse investidor em específico, que começou a investir conosco justamente depois de participar dessa reunião gratuita, que ele passou uma hora conversando com a gente, né, para ir montar um plano prático. E aí tu me pergunta, né, tá, como assim, Vic? Uma hora gratuita com um planejador? Sim, uma hora gratuita com um planejador certificado, para você sair dessa reunião com um plano prático. E aí vai ter muito mais clareza, você vai ter muito mais clareza sobre a melhor forma de investir para o teu perfil. Então ali tu vai entender quando e por que a gente compra ou vende por exemplo, a Itaúsa. Quais que desses ativos fazem sentido ter ou não ter na carteira. E o principal de tudo, né, é como economizar o teu tempo investindo, migrando para uma estratégia mais clara e que de fato esteja de acordo com a tua realidade. Nesse momento, né, que eu sempre falo, se isso faz sentido para ti, assim como fez sentido para o Fernando, que mesmo com 10 anos de experiência, ele entendeu que a reunião agregou muito para ele. Então clica no primeiro link aqui da descrição, preenche o formulário, é muito rápido para preencher e agenda uma conversa com a gente. Tá, mas e aí, Vic, me responde, quais são as perspectivas de futuro da Itaúsa? Ela tá mesmo muito barata? O PL realmente é o que vai nos dizer se a Itaúsa tá ou não tá uma barganha? Uma coisa de cada vez, a começar pelas perspectivas da empresa. Bom, depois de um terceiro trimestre de 2024 com resultados em geral positivos, precisamos esperar o dia 17 de março agora para entender se os últimos 3 meses do ano renderam ou não bons frutos para a Itaúsa. Mas a gente já pode observar alguns indícios, tá? Olha essa notícia aqui. O Itaú tem maior lucro da história dos bancos em 2024. Foram 40 milhões de lucro. E isso que já estamos falando de um banco consolidado no ranking de maiores lucros da bolsa. E aí tu me diz, né? Tá, Vic, mas Itaú é uma coisa e Itaúsa é outra. O que isso quer dizer? Acontece que esse lucro recorde respinga sim em Itaúsa. O detalhe aqui é que a Itaúsa ela detém 37% do Banco Itaú, o que significa que parte desse lucro também vai para a Itaúsa, né? Então, se o Banco Itaú anunciou um lucro expressivo, isso provavelmente vai influenciar de forma positiva nos resultados da holding. Com isso, o que dá pra gente esperar é uma interferência nos dividendos, que no último ano já cresceram muito acima da média histórica. Só que, claro, né, o que estamos fazendo aqui é olhar uma única fatia dessa holding, o que significa que a gente ainda precisa esperar para entender como que as outras empresas vão performar também nesse trimestre. E com isso vai sim afetar o pagamento dos proventos. E apesar disso, já tem muito investidor considerando a Itaúsa uma ação descontada, né? E por quê? Por causa do PL, que tá de fato abaixo da média histórica. Então aí, né, gente, olhando só para isso, tu pode pensar: tá, maravilha, Vic. Então Itaúsa é um baita investimento, só vantagens, além dos dividendos terem crescido, o PL caiu, legal. De fato, essas duas informações são verdadeiras. A companhia teve uma queda do PL de 2023 para 2024 e agora tem um indicador na casa dos 6,8%. Mas aí que entra a dúvida, né? Será que esse número é suficiente para considerar essa ação barata? E aí, nesse ponto, quem já fez também essa 1 hora gratuita com a gente de consultoria e é nosso cliente sabe que não é assim que nós, o Clube do Valor, selecionamos as ações mais baratas, né? Até porque nós temos um método 100% quantitativo para investir em qualquer classe de ativos. Mas para isso eu preciso te dizer que é na jornada da renda vitalícia que você vai aprender a construir de forma prática mesmo uma renda passiva vitalícia de 30 mil por mês, diversificando os seus investimentos e usando a técnica do terceiro ponto de alavancagem patrimonial. São 500 vagas limitadas para 2 aulas ao vivo no dia 24 e 25 de março, em que o Ramiro vai te ensinar em detalhes como investir de uma maneira bem mais clara e objetiva. As inscrições elas vão ser feitas por esse card aqui em cima da minha cabeça ou no segundo link da descrição, beleza? Tá, mas bora lá.
Aqui no Clube do Valor nós não olhamos para o PL como um indicativo de preço baixo na ação, mas a gente olha sim para o Earning Yield, um valor muito similar à relação inversa do EV/EBIT da ação. Vocês já viram a gente falar algumas vezes aqui sobre isso, né? E que, por sinal, está em 6,72 a Itaúsa, o valor menor que a média da empresa, mas maior que a média do setor. E aí tá, é um EV/EBIT até que ok, mas não tão baixo assim, quer ver? Esse que eu tô te mostrando agora na tela é o EV/EBIT da ação mais barata da bolsa nesse mês. E nota que o indicador tá abaixo de 4%. Mas tem mais um motivo para nós olharmos para a Itaúsa e não considerarmos a maior barganha da bolsa. Se pesquisarmos Itaúsa no ranking da MBB, das ações mais baratas da bolsa do clube, a gente não vai encontrar esse ativo. E isso acontece por um motivo muito importante. Na Itaúsa, ela faz parte do setor financeiro. E por estar no setor financeiro, nos deparamos diante de um múltiplo que não nos permite um cálculo preciso de earning yield. E aí, que nos impede de descobrir com precisão e nos trazer mais previsibilidade, né? Quanto essa ação tá barata. E isso eu te mostro aqui nesse primeiro filtro das ações mais baratas. E isso serve, tá, para qualquer empresa do setor financeiro, incluindo bancos e seguradoras. E aí tu me diz, Vicky, mas se tu tira bancos e empresas financeiras da conta, a performance cai. Essa estratégia aí não tá com nada. Calma que não é bem assim, tá? Dá uma olhada nos meses positivos do índice BRX e o das nossas ações mais baratas. A estratégia das ações mais baratas da bolsa, no longo prazo, ela se mostrou uma estratégia vencedora em todas as janelas temporais nesse período teste que você tá vendo aí na tela. E aí é por esses motivos, por não sermos capazes de matematicamente precisar com 100% de certeza se Itaúsa é ou não uma ação barata, que não consideramos a maior barganha da bolsa. E também, por isso, ela não entra na estratégia das ações mais baratas do Clube do Valor. Tá, mas aí me conta aqui nos comentários se tem Itaúsa na carteira e tá otimista para esses resultados agora no dia 17, na semana que vem? Me conta aqui nos comentários, tá? E agora, se tu não sente que tem uma estratégia, ainda tá na dúvida se é ou não uma boa estratégia ter Itaúsa, não está satisfeito com esse método que tu está utilizando para selecionar os teus ativos ou qualquer ponto da tua carteira, eu quero te lembrar, a gente tem vaga aberta para montar um plano contigo, para fazer essa análise gratuita com a gente. Para concorrer uma dessas vagas, aperta no botão aqui. E para seguir com o Clube do Valor no YouTube, eu vou deixar aqui o link de um vídeo bem complementar a esse, para tu continuar assistindo a gente, tendo novas ideias. E um grande abraço e até a próxima!